Sejam muito bem-vindos. Se você deseja continuar recebendo conteúdos como este, eu te convido a se inscrever no canal e, ao se inscrever, você passa a acompanhar novas hipnoses, práticas de autoconhecimento e processos de transformação interior que podem apoiar profundamente a sua jornada. Aproveite também para curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas que possam se beneficiar desta experiência. Assim, juntos, levamos mais consciência, equilíbrio e cura para mais pessoas. A hipnose que você irá ouvir agora foi criada para ajudar o seu inconsciente a reorganizar padrões ligados ao consumo de álcool, fortalecendo a sobriedade, a lucidez e o respeito pelo próprio corpo. Eu sou Rafael Beltramelo e eu vou conduzir você com segurança, calma e profundo respeito pelo seu tempo e pelo seu processo. Permita-se apenas relaxar e acompanhar a minha voz. Agora, encontre uma posição confortável e, quando você estiver pronto, feche os olhos delicadamente. Eu quero te instruir que essa experiência será conduzida com segurança, com amor e com profundo respeito pelo seu corpo, pela sua história e pela sua alma. Nada aqui é imposto, nada aqui invade. Você aceitará apenas aquilo que for verdadeiro, benéfico e curador para você. O seu inconsciente conhece o ritmo exato, o compasso perfeito. Ele sabe quando, como e até onde ir. E conduz este processo com precisão, suavidade e inteligência biológica. Este é um encontro com você, um retorno à sua inteireza, um reencontro com a parte sua que sempre soube viver com clareza. Aqui você não precisa provar nada, não precisa lutar, não precisa resistir, porque existe um lugar dentro de você onde não há excessos, não há fuga, não há carência. Há apenas presença. E a chave deste portal não está nas mãos, mas no coração. Uma porta que só se abre por dentro, quando você se permite confiar no próprio corpo. Então, apenas permita. Permita-se receber, porque há segredos que não se explicam. Há segredos que o corpo reconhece. E este é o momento. A jornada começa agora. Respira profundamente, segure o ar por alguns instantes e, ao soltar, solte também toda a tensão acumulada, todo o impulso antigo, todo o peso que não é mais seu. Sinta o ar tocando suavemente as narinas, perceba o movimento da vida entrando e saindo de você. A vida sabe respirar por você. Mais uma vez, inspire calma, segure por um instante e, ao expirar, libere o cansaço,
o excesso, a necessidade de anestesiar qualquer situação, como se deixasse cair uma mochila antiga, pesada, que você carregou por tempos demais. Inspire profundamente, segure e, ao expirar, permita-se afundar mais e mais neste relaxamento. O corpo solta, a mente desacelera e o inconsciente desperta, lúcido, atento, presente. Você não precisa entender nada neste momento, apenas confiar. Confie no seu corpo, confie na sua inteligência interna. Agora, visualize uma luz dourada, vinda do centro do universo. Mas perceba, essa luz, ela não vem de fora. Ela vem de casa, do mesmo lugar de onde a sua alma veio antes de qualquer excesso, antes de qualquer fuga. E enquanto você respira, a minha voz se torna apenas uma presença. E atrás de cada palavra existe um convite silencioso para descansar, para soltar, para voltar para si mesmo. E a mente, ela entra em um espaço entre o sonho e o despertar. Um lugar onde o tempo desacelera, onde o impulso perde força e a consciência assume o comando com suavidade. A cura não vem pelo esforço, ela vem pela reconexão, porque você acredita e porque seu corpo lembra. E essa luz dourada desliza pelo cosmos como um chamado silencioso. Ela te reconhece, porque essa luz é o seu próprio espírito, a parte sua que não precisa se entorpecer para existir. A luz atravessa o céu, passa pela atmosfera, toca as nuvens e desce em sua direção. A partir de agora, é seguro sentir, é seguro estar presente, é seguro habitar o próprio corpo com clareza, porque o seu corpo é seu templo, e um templo não se intoxica, ele se honra. A luz dourada toca o topo da sua cabeça, e ao tocar, ela desperta a sua lucidez natural. Talvez você sinta um calor suave, talvez uma vibração leve, como se algo se alinhasse por dentro. Eu libero confusão e me abro para a clareza. A luz entra pela cabeça e ilumina cada espaço, cada dobra, cada memória. Seu cérebro se torna organizado, coerente, calmo. O sistema nervoso desacelera e o corpo entende. Não há perigo, não há urgência. E cada ponto tocado pela luz desativa antigos circuitos de fuga e reativa circuitos de presença. A luz passa pela testa e, ao tocar esse centro,
o excesso mental se dissolve, pensamentos perdem volume, impulsos perdem força e o silêncio interno se estabelece. A minha mente é clara, meu corpo sabe escolher o que é saudável. A luz toca os olhos e os olhos ficam mais pesados e você percebe que não precisa mais vigiar, nem controlar, nem escapar. A luz passa pelo nariz e o olfato se purifica. O corpo aprende novamente a reconhecer o que é neutro, o que é agradável e o que não pertence mais. Seu sistema interno se recalibra. A luz desce pela boca, solta a língua, relaxa a mandíbula e o paladar da alma desperta. Você reaprende a sentir o sabor da vida, sem excessos. A luz toca os ouvidos e você começa a ouvir o próprio corpo com respeito. A luz desce pela garganta, abrindo a expressão verdadeira. Você não precisa mais engolir emoções, nem anestesiar verdades. Eu expresso a minha verdade com lucidez e respeito por mim. A luz escorre pelos ombros, solta pesos antigos, desce pelos braços, até as mãos. E tudo que não pertence mais, simplesmente escorre para fora. Agora, a luz entra no peito, preenche o coração e o coração se lembra do amor próprio, não o amor eufórico, mas o amor que protege, que cuida, que diz não quando necessário. Eu me trato com dignidade. A luz desce ao estômago, organiza emoções, estabiliza impulsos, fortalece seu centro de poder. Eu ajo com consciência, eu escolho o que me fortalece. A luz percorre o abdômen, purifica, equilibra e o corpo inteiro começa a entrar em um estado de sobriedade natural. A luz toca o ventre, cura a culpa, libera a vergonha e restaura o prazer de estar presente. A luz chega até a base da coluna e ali se ancora, estável, firme, seguro. Eu confio na vida, eu confio em mim. Agora, todo o corpo descansa, desligado do excesso, ligado à presença. E à sua frente surge uma escada com 10 degraus. Ela não leva para baixo, ela leva para dentro, para o centro onde você é inteiro. E quando eu contar, você desce. E cada degrau te leva mais fundo na lucidez, mais perto de si. Agora, à sua frente está a escada. Ela é firme, segura,
e cada degrau sustenta você com perfeição, e você só desce até onde é saudável. Seu inconsciente sabe exatamente o ritmo. A cada número, você desce mais fundo no controle consciente, mais profundo na paz, mais estável na sobriedade. Eu conto e você apenas permite. 10. Dê o primeiro passo agora. E ao pisar neste degrau, um decreto se ativa. Eu escolho cuidar do meu corpo. Meu corpo é meu templo. Eu me trato com respeito. Sinto o corpo concordando. 9. Outro degrau. Mais fundo, mais seguro. Eu me liberto da necessidade de fugir. Eu posso sentir sem me destruir. Eu posso viver com lucidez. O sistema nervoso se acalma. 8. Descendo, o peso do passado começa a se dissolver. O álcool não tem mais função na minha vida. Ele não me protege, ele não me fortalece. Eu sigo sem ele, sem luta, sem esforço. 7. E você desce, e algo se reorganiza por dentro. Eu rompo agora o vínculo entre o álcool e o prazer. Meu corpo aprende novas formas de bem-estar. Minha calma nasce da presença. Sinta essa reorganização acontecendo. 6. Mais fundo, mais centrado. Eu assumo o comando das minhas escolhas. Impulsos não me governam. Eu governo minha vida com consciência. O corpo responde com estabilidade. 5. Metade da escada. E você está indo muito bem. Eu escolho a sobriedade com amor. Não por medo, não por culpa, mas por dignidade. Essa escolha se grava em você. 4. Descendo ainda mais. Meu inconsciente protege minha sobriedade. Qualquer oferta de álcool ativa a lucidez, calma e rejeição natural. Meu não é firme e tranquilo. Sinta a firmeza serena desse não. 3. Muito profundo agora. Muito seguro. O cheiro do álcool não me atrai. O gosto do álcool não me chama. A ideia do álcool não me interessa. Meu corpo reconhece o que não lhe pertence, sem nojo, sem conflito, apenas clareza. 2. Quase no centro.
Eu sinto prazer em estar lúcido. Meu corpo gosta de estar limpo. Minha mente gosta de estar clara. A sobriedade é natural para mim. Essa verdade se instala. O centro, o ponto de equilíbrio absoluto. Aqui não há luta, não há desejo, não há carência. Aqui eu sou inteiro. Aqui eu sou livre. Aqui eu sou soberano. Eu vivo sem álcool, com paz, amor e clareza. Respire nesse centro. Sinta o corpo selar essa decisão. Agora, permaneça alguns instantes nesse estado. O inconsciente está trabalhando, o corpo está reorganizando padrões e tudo acontece com segurança, com amor e com precisão. Permaneça exatamente onde você está, nesse centro interno de segurança, lucidez e presença. Nada precisa ser mudado agora, nada precisa ser corrigido. Este é apenas um momento de observação consciente. Imagine que à sua frente surge uma tela suave, neutra, segura. Nessa tela, você pode observar sua própria história, sem se misturar com ela. E eu te convido, com respeito e cuidado, a permitir que o inconsciente mostre quando o álcool entrou na sua vida. Não precisa ser exato, pode ser uma época, um ambiente ou apenas um sentimento. Apenas observe. Talvez você veja uma cena, talvez apenas uma sensação, talvez um clima emocional. E enquanto você observa, perceba algo importante. Naquele momento, o álcool não surgiu como inimigo. Ele surgiu como uma tentativa de aliviar, de anestesiar, de pertencer, de silenciar algo que doía demais. E você pode reconhecer isso agora, com maturidade. Ele tentou ajudar, mas não sabia como. Permita que essa frase ecoe suavemente dentro de você. Observe agora, para que o álcool servia? Ele servia para relaxar, para esquecer, para se sentir aceito, para calar a mente, para suportar emoções que pareciam grandes demais. Não analise, não explique, apenas perceba. E ao perceber, algo importante acontece.
A culpa, ela começa a perder força. A vergonha, ela começa a dissolver. Porque você entende, em um nível profundo, que ninguém busca anestesia quando está em paz. Agora observe, com gentileza, qual emoção o álcool tentava anestesiar. Talvez uma tristeza, talvez uma solidão, talvez raiva contida, talvez um medo, talvez um cansaço emocional. E permita-se reconhecer isso sem se julgar. Diga internamente, se fizer sentido: eu vejo você, eu entendo por que tentou sobreviver assim. Você não estava errado, só estava tentando suportar. Sinta como essa compreensão traz um alívio silencioso ao peito. Agora perceba algo ainda mais profundo. Essa emoção que antes precisava ser anestesiada, hoje pode ser sentida com segurança, porque você está mais forte, mais presente, mais inteiro. O álcool não foi um fracasso seu. Ele foi um recurso temporário de um sistema emocional que não tinha outras ferramentas naquele momento. E agora você tem. Permita que o inconsciente registre essa verdade. Eu não preciso mais anestesiar o que posso acolher. Sinta o corpo absorvendo essa frase. Talvez você perceba uma mudança sutil na respiração. Talvez um relaxamento ainda mais profundo, ou apenas um peso que se solta. Isso é integração. E agora, sem pressa, sem expectativa, apenas com honestidade amorosa, observe o que essa emoção realmente precisava naquela época. Não responda com a mente. Deixe o corpo responder. Talvez fosse um acolhimento, talvez segurança, talvez descanso, talvez alguém que dissesse: você não está sozinho. E perceba que agora você pode oferecer isso a si mesmo. Permita que essa percepção se assente suavemente. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado, tudo trouxe consciência. Respire fundo e permaneça mais alguns instantes nesse estado de compreensão e paz. O inconsciente reorganiza a história, sem culpa, sem vergonha, com maturidade e amor. E quando estiver pronto, naturalmente, o processo seguirá para o próximo nível de cura.
Agora, permaneça exatamente onde você está, nesse estado de presença tranquila. O seu corpo está seguro, a sua mente está aberta, o inconsciente está atento. Nada precisa ser forçado. Este é apenas um momento de ver com clareza. À sua frente, aquela mesma tela retorna. Ela é neutra, sem julgamento, sem emoção exagerada. Apenas verdade. E nessa tela, permita que o inconsciente mostre uma situação comum de consumo. Veja o antes. Observe o momento que antecedia o álcool. Talvez um fim de dia, talvez cansaço, talvez tensão, talvez um vazio. Perceba o estado do corpo antes, a respiração, o estômago, o peito, o nível de energia. Agora, observe o durante. Veja o primeiro contato, o primeiro gole, a primeira sensação. E note com honestidade. O alívio era real, mas era breve, superficial, instável. O corpo nunca relaxava completamente. Ele apenas silenciava sinais. Agora, observe o depois. Observe o corpo algumas horas depois, ou no dia seguinte. Perceba a diferença, o peso no corpo, a mente mais turva, a energia mais baixa, as emoções mais sensíveis ou desorganizadas. E apenas reconheça com maturidade. O prazer era curto e o custo sempre foi alto. Deixe essa frase se acomodar dentro de você. Agora, algo importante se revela. Esse prazer não nascia do álcool. Ele vinha da interrupção momentânea da dor. E isso muda tudo. Perceba agora, com calma, seu corpo nunca pediu isso. Seu corpo pediu descanso, pediu alívio, pediu acolhimento, pediu presença. O álcool apenas interferia nos sinais. Observe novamente o corpo antes do consumo e perceba como ele já carregava o pedido. O pedido era legítimo. O recurso é que era inadequado. E ao perceber isso, o vínculo começa a se soltar. Não há raiva, não há rejeição, apenas compreensão. Agora, observe algo ainda mais profundo. Veja como o álcool prometia prazer, mas
entregava desconexão. Prometia leveza, mas entregava peso. Prometia esquecimento, mas cobrava presença depois. E o seu inconsciente registra com clareza serena. Isso não é prazer, é apenas interrupção temporária do desconforto. Sinta o corpo concordando, talvez com um suspiro, talvez com um relaxamento sutil. Agora, permita que uma nova associação comece a se formar. Presença significa segurança. Lucidez significa estabilidade. Sobriedade significa alívio real. Sem euforia, sem exagero, apenas verdade corporal. E o inconsciente começa a atualizar o mapa interno. O álcool perde o brilho, perde a promessa, perde a função. Não porque você luta contra ele, mas porque você enxerga. Respira fundo, sinta o corpo agora. Perceba como ele se sente mais honesto, mais alinhado, mais íntegro. Essa lucidez se instala como uma base firme e permaneça alguns instantes nesse estado. O condicionamento se desfaz quando a verdade é vista, sem medo e sem auto-engano. E quando o inconsciente termina essa reorganização, naturalmente, o processo segue adiante para um nível de libertação. Agora, permaneça exatamente onde você está, nesse estado de presença lúcida, segura e estável. Nada aqui é violento, nada é forçado. O corpo apenas aprende novamente a reconhecer o que é saudável e o que não é. A aversão que se forma agora não vem do medo, não vem da dor, não vem da culpa. Ela vem da sabedoria biológica, da autoproteção natural. Imagine que o seu corpo se torne um sistema refinado de percepção. Ele não rejeita com raiva, ele simplesmente não se interessa pelo que não lhe pertence. Vamos começar suavemente, camada por camada. Imagine agora, com distância e segurança, a presença do álcool. Não há desejo, não há atração, apenas observação neutra. Perceba primeiro o cheiro e note algo curioso. O cheiro do álcool já não desperta prazer. Ele gera uma sensação de peso suave no estômago. Nada agressivo, apenas um sinal claro do corpo dizendo: isso
não é compatível comigo. Deixe o corpo registrar isso. Agora, perceba a textura. Imagine segurando uma bebida alcoólica nas mãos. E note como a sensação é estranha, pegajosa, desconfortável, como algo que você naturalmente quer soltar, sem nojo exagerado, sem repulsa intensa, apenas desalinhamento. Agora, perceba o gosto. Não é prazeroso, não é convidativo, é amargo, metálico, artificial. E o corpo responde com neutralidade firme. Isso não é alimento. Isso não nutre. O corpo aprende e o aprendizado é tranquilo. Agora, permita que o inconsciente associe o álcool não a cenas dramáticas, mas a estados emocionais reais. Veja, com clareza calma, o álcool está ligado à perda de controle, não total, mas suficiente para enfraquecer decisões. Está ligado à fraqueza momentânea, não moral, mas energética. Está ligado ao autoabandono, ao afastamento de si mesmo. E perceba como isso não gera culpa, gera maturidade. Seu sistema emocional entende. Isso não combina com quem eu sou hoje. Sem raiva, sem luta, apenas reconhecimento. Agora, observe algo simples. Quando você ouve alguém falar de álcool, sua mente não reage, não se anima, não se incomoda. Ela apenas perde o interesse, como um assunto que não é mais relevante. Indiferença calma, distanciamento natural. E se você precisa falar sobre álcool, perceba a voz. Ela não carrega emoção, não carrega desejo. Ela é neutra, desconectada, sem energia investida. O tema simplesmente não te representa mais. Agora, permita que essas camadas se integrem: sensorial, emocional, cognitiva, e deixe que o inconsciente registre com clareza. Meu corpo reconhece automaticamente o álcool como algo que não pertence mais. Respire e sinta o corpo concordando. E permita que essa verdade se aprofunde. O nojo não é punição, é apenas um aviso de proteção. Nada dramático, nada intenso. Apenas um sinal claro e calmo de que você escolhe o que te preserva. O álcool perde espaço,
perde relevância, perde função, e você permanece inteiro, presente, soberano. Respire fundo e fique alguns instantes permitindo que o inconsciente finalize essa reorganização. O processo é suave, preciso e profundamente respeitoso com você. Quando estiver completo, naturalmente, o caminho segue adiante para o próximo nível de consolidação da sobriedade. Agora, permaneça exatamente onde você está, calmo, presente, seguro. O que acontece agora é simples e profundo. O corpo aprende novas rotas de bem-estar. Não é esforço, é redescoberta. Perceba a sua respiração neste momento. Ela é natural, silenciosa e ainda assim poderosa. Inspire lentamente e, ao inspirar, sinta o ar preenchendo o peito. Segure por um instante e, ao soltar, permita que o corpo relaxe de verdade. Algo importante acontece aqui. O sistema nervoso reconhece segurança. Inspira novamente e perceba como a mente clareia. Ao soltar o ar, o corpo entende. Não preciso fugir. Respirar se torna um alívio real. Agora, leve a sua atenção para a sensação de presença. Sinta o peso do corpo, aonde ele está, o contato com a superfície, a temperatura da pele. Você está aqui, inteiro, habitando o próprio corpo. E essa presença é agradável. Não é euforia, é estabilidade. O corpo começa a reconhecer. Isso é bom. Isso é seguro. Agora, observe o autocontrole surgindo naturalmente. Não como rigidez, mas como alinhamento. Você percebe que pode escolher, que pode pausar, que pode sentir sem se perder. E isso gera uma sensação nova de confiança interna. O corpo gosta disso. E então, de forma suave, permita que surja um sentimento quase silencioso, discreto, mas profundo, de orgulho. Não orgulho exibido, não orgulho que se prova, mas um orgulho íntimo. Orgulho de estar inteiro, de estar lúcido, de estar presente. Sinta como esse orgulho aquece o peito de forma tranquila. Agora, permita que o inconsciente registre claramente. A lucidez se torna prazer. Não intenso, não caótico, prazer estável, sustentável.
e deixe essa verdade se aprofundar. Meu corpo gosta de estar inteiro. Ele gosta de acordar claro, de respirar fundo, de sentir sem anestesia. O corpo começa a preferir esse estado. E quanto mais vezes você retorna essa sensação, pela respiração, pela presença, pelo autocontrole, mais forte essa associação se torna. Prazer se torna presença. Alívio se torna lucidez. Bem-estar se torna sobriedade. Sem esforço, sem luta. Apenas aprendizado natural. Respire uma vez mais e permaneça alguns instantes sentindo como esse prazer é diferente. É mais limpo, mais honesto, mais seu. O inconsciente grava esse novo caminho e ele estará disponível sempre que você precisar. Quando esse aprendizado estiver integrado, o processo segue adiante, consolidando quem você já está se tornando. Agora, permaneça nesse estado calmo, presente e estável. O corpo está aberto, a mente está clara, o inconsciente está receptivo. Nada precisa ser conquistado aqui, apenas assumido. Perceba algo simples e verdadeiro. Há coisas que você não faz, não por esforço, mas porque não combinam com quem você é. E a sobriedade começa a ocupar esse mesmo lugar, não como regra, não como sacrifício, mas como identidade. Permita que essa frase surja de dentro, com naturalidade. Eu sou alguém que não bebe. Sinta como ela se encaixa, sem tensão, sem conflito. Ela não exige luta, ela descreve. Agora, deixe que essa verdade se aprofunde. Isso simplesmente não faz parte da minha identidade, assim como outras coisas que você deixou para trás, sem drama, sem esforço. O álcool perde lugar, porque não tem mais endereço interno. Agora, perceba como seu corpo responde a isso. A postura muda sutilmente, a respiração se organiza, a energia se alinha, e então, permita que essa identidade se complete. Eu sou livre, centrado e inteiro. Livre para sentir, centrado para escolher, inteiro para viver. Não há vazio, não há falta.
A sobriedade não tira nada, ela organiza. Agora, observe cenas futuras, com você vivendo essa identidade. Ambientes sociais, conversas, momentos de tensão. Veja-se tranquilo, clareza nos olhos, presença no corpo, não há desejo, não há dúvida, a decisão já foi incorporada. O inconsciente entende algo fundamental. Força de vontade cansa, identidade sustenta, e por isso a sobriedade se mantém, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém cobra, porque ela é quem você é. Permaneça alguns instantes respirando essa verdade. Sinta como ela é leve, como ela não pesa, como ela não exige. Ela apenas é. E quando essa identidade estiver bem assentada, o processo segue adiante, naturalmente, para o selamento final da sua liberdade. Agora, permaneça exatamente onde você está, calmo, centrado, seguro. O que acontece agora é simples e poderoso. O inconsciente aprende como agir sozinho, sem conflito, sem debate interno. Imagine que o seu sistema interno se organiza como um piloto automático lúcido. Ele não reage por impulso, ele responde com clareza. Visualize agora uma situação social comum. Pessoas conversando, ambiente neutro, talvez música ao fundo, e perceba você ali. Seu corpo escolhe naturalmente água, suco, algo leve. Não há explicação, não há justificativa. A escolha é tranquila, é confortável. Agora, imagine alguém oferecendo uma bebida alcoólica. Ouça a oferta. E antes mesmo que qualquer pensamento se forme, uma resposta surge automaticamente. Não, obrigado. Tom neutro, sem defesa, sem rigidez. E o corpo permanece relaxado. Agora, observe uma situação de estresse, cansaço, pressão, emoção intensa. E automaticamente a respiração se aprofunda. Inspira, solta devagar, o peito alivia, o sistema nervoso responde. O alívio vem de dentro, não de fora. Agora, permita que o inconsciente registre o comando central. Qualquer oferta de álcool ativa automaticamente lucidez e rejeição calma. Repita internamente e sinta o corpo concordando.
Lucidez primeiro, calma depois. E a escolha correta acontece sozinha, sem luta, sem negociação. O álcool perde acesso, perde caminho, perde gatilho, e você permanece presente. Observe como essas respostas são simples, eficientes, naturais. Elas não exigem força de vontade, elas fluem da identidade que você já assumiu. Respire fundo e permita que o seu inconsciente teste esses caminhos mais uma vez. Cada ensaio interno fortalece a segurança. E quando esse sistema estiver bem instalado, você percebe algo importante. Você não precisa se vigiar, seu corpo já sabe se proteger. Permaneça alguns instantes sentindo essa confiança silenciosa. O processo está quase completo e a liberdade se sustenta sozinha. Agora, permaneça nesse estado profundo de presença e calma. Tudo que precisava ser compreendido já foi compreendido. Tudo que precisava ser reorganizado já está em movimento. Nada aqui é frágil, nada depende de esforço. Agora, leve suavemente a sua atenção para o centro do peito, ou se for mais natural para você, para o plexo solar, na região do estômago. E quando sentir esse ponto, coloque ali a mão, de forma gentil, firme, respeitosa. Esse gesto se torna uma âncora. Toda vez que essa mão tocar esse ponto, o seu sistema interno reconhece: aqui eu estou seguro, aqui eu estou inteiro. Respire fundo, com a mão neste lugar, e permita que o inconsciente registre com clareza: meu corpo protege minha sobriedade, não como vigilância, mas como inteligência automática. Seu corpo reconhece limites, reconhece sinais, reconhece o que preserva a sua integridade. Respire novamente e permita que outra verdade se instale. Cada dia longe do álcool fortalece quem eu sou, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente, mentalmente. Cada dia de sobriedade organiza pensamentos, estabiliza emoções, reforça identidade. Agora, imagina essa proteção se expandindo a partir do ponto sob sua mão. Ela se espalha pelo peito, pelo abdômen, pela coluna, até envolver todo o corpo, como um campo silencioso de força, discreto, constante. Nada entra sem permissão, nada permanece sem alinhamento. Sempre que houver
qualquer situação de dúvida, de pressão ou de cansaço, essa âncora se ativa. Mão no peito, respiração profunda, presença imediata. E o corpo responde: eu cuido de você. Sinta essa resposta e permaneça alguns instantes nesse estado de selamento. O inconsciente grava, o corpo confirma, a identidade se sustenta. E tudo isso acontece com segurança, com amor e com profundo respeito por quem você é. Quando estiver completo, naturalmente, o processo se prepara para a saída consciente e confiante. Agora, tudo já está feito, o inconsciente compreendeu, o corpo reorganizou, a identidade se firmou. Nada se perde ao voltar, tudo permanece. Eu vou contar de 1 até 10 e a cada número você retorna suavemente ao estado de vigília, trazendo com você leveza no corpo, confiança no coração e clareza na mente. Não há pressa, cada número integra. 1. Uma sensação suave de presença retorna ao corpo, como se você ocupasse o próprio espaço com conforto. 2. O corpo começa a se sentir mais leve, solto. A respiração flui naturalmente. 3. A clareza mental aumenta, pensamentos organizados, sem ruído, sem excesso. 4. A confiança se instala de forma tranquila. Você sente, está tudo bem. 5. Metade do caminho. O corpo desperta sem tensão. A identidade permanece intacta. 6. Mais energia nos braços e nas pernas. Circulação fluindo. Vitalidade equilibrada. 7. A mente desperta com lucidez, sem confusão, sem pressa. 8. Um sentimento silencioso de orgulho e estabilidade. Você se sente centrado, presente. 9. Respiração profunda, o corpo completamente acordado, a consciência clara. 10. Olhos prontos para abrir, o corpo desperto, a mente clara, o coração confiante. E quando abrir os olhos, você se sentirá bem, presente no aqui e no agora, com uma sensação natural de inteireza. Tudo que foi instalado continua ativo, com suavidade, com segurança, com amor. E você retorna inteiro, lúcido e livre.